Vamos então, senhores aí, senhoras aí, acordem, ânimo. Quem dorme em aula só passa em sonhos. Vamos nessa. Agora nós vamos falar sobre regime disciplinar diferenciado, as modificações que ocorreram ali no artigo 52 da Lei 7.210 de 84, a LEP, as modificações que ocorreram pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Nós vamos falar bastante aqui, ao final da aula aqui, nós vamos dividir em dois blocos. Vamos falar a primeira parte sobre a natureza jurídica do RDD, no que tange a sanção disciplinar, e no outro bloco, na outra aula, nós vamos falar sobre a natureza jurídica na questão de medida cautelar, tá bom? Vamos com muita tranquilidade, muita parcimônia e muita envolta aí para nos diferenciarmos dos demais. Tá? O regime disciplinar diferenciado não é uma nova modalidade de cumprimento de pena. Ao final da sentença ali, o juiz ele aplica a pena e amolda ali o quanto da pena e irá dizer como será cumprida essa pena, em qual regime irá ser cumprida a pena privativa de liberdade. Então, lembrando ali que a pena privativa de liberdade tem no comando secundário do tipo penal, ali, por exemplo, tipo penal, artigo 121, matar alguém. O comando primário é o verbo matar alguém, é o comando primário, matar alguém. O comando secundário será pena de reclusão de 6 anos a 20 anos, ali é o comando secundário. E aquela situação de reclusão, e aparece em outros tipos penais, a questão de detenção, irá dizer qual é o regime aplicado ao cumprimento dessa pena. E somado também, lógico, ao quanto da pena. Então, é um somatório de coisas para dizer qual o regime que será cumprida a pena. Isso tudo na sentença fundamentada pelo juiz logo ao final ali da instrução probatória, né? Depois das alegações finais, aquela situação toda que nós já conhecemos já em processo penal. Enfim, em pena privativa de liberdade, né? Vamos vir aqui, ó, em pena privativa de liberdade, terá a pena ali chamada pena de reclusão, né? A pena de reclusão, que a pena de reclusão ocorrerá 3 situações, ou seja, 3 regimes que poderá o réu cumprir essa pena, né? Então, será em regime fechado. Quando que o réu irá cumprir a pena em regime fechado? Quando a pena, aqui, ó, deixa eu botar aqui, opa, quando a pena for, deixa eu só mudar a cor da caneta, que é melhor aqui, visualizar, preto aqui é melhor. Quando a pena for superior, quando o quanto da pena for superior a 8 anos, tá bom? Então, se a pena ali, no caso que nós falamos lá, da pena de reclusão ao homicídio simples lá, de 6 a 20 anos, e o juiz amolda a pena em 10 anos, então ele já vai direto para o regime fechado, tá bom? E aqui, no caso aqui, ele tem uma pena lá de reclusão, ele vai para o regime semiaberto quando? Quando for superior a 4 anos e não, vou botar um não bem grande aqui, não exceda a 8 anos, porque se exceder 8 anos, vai direto para o regime fechado. E quando será ali a questão do regime aberto? Quando for igual, quando for a pena amoldada ali, a quantidade da pena for amoldada, for igual ou logicamente, aqui, inferior a 4 anos, né? Quando for igual ou inferior a 4 anos, será cumprido ali em regime aberto. Agora, isso tudo tem que observar a questão da não reincidência. Para que ocorra essa situação aqui, nós estamos falando que o sentenciado ele é não reincidente. Ele é não reincidente e a pena dele ficou amoldada em 4 anos. Então, ele irá cumprir a pena no regime aberto.
Se ele for reincidente, sobe para o regime semiaberto. E o regime semiaberto fala que, se ele for não reincidente, ele irá cumprir a pena aqui. Sendo que ele é reincidente, então ele irá cumprir a pena lá no regime fechado, mesmo que a pena seja moldada ali igual ou inferior a 4 anos. É a lei lá que está prevista no artigo 33, toda essa situação nós vamos ver lá no artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, alíneas A, B e C. A linha A, B e C, a linha A fala sobre o quanto ali da pena do regime fechado, a linha B fala em relação ao regime semiaberto e a linha C fala em relação ao regime aberto, tá bom? Isso tudo do Código Penal. E quando for a pena privativa de liberdade for de detenção, o comando secundário traz dizendo que é detenção, ele vai cumprir a pena em regime semiaberto ou no regime aberto, tá bom? Desde que o artigo 33, lá ao final do artigo 33, ele fala que, dependendo das circunstâncias, ele pode mesmo tendo a pena privativa de liberdade de detenção, pode ir direto para o regime fechado. Tá certo? Então, essa foi uma introdução rápida, praticamente, aí, sobre a questão de que, para provar que o regime disciplinar diferenciado não é uma nova modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade, tá bom? Não é. Então, seguindo aqui, vamos aqui para frente, tem muita coisa aqui pela frente. Então, o que é o regime disciplinar diferenciado? É uma forma especial de cumprimento de pena no regime fechado, tá bom? No regime fechado. E, seguindo aqui, ele tem a natureza jurídica, conforme nós falamos, como dividir a aula em 2 blocos, em sanção disciplinar, que quando, está previsto lá no artigo 52, quando sentenciado, quando condenado, quando executado, ele pratica um crime doloso nesse cumprimento da pena lá no regime fechado, e que essa pena causa uma desordem dentro do presídio, uma subversão ali do que tange a disciplina carcerária, aí sim poderá e o cumprimento ser agravado ali em relação a essa situação como sanção disciplinar e será agravado como RDD. Tá? Vamos ver tudo com tranquilidade aí na frente. Aí. E pode ter aqui também a natureza jurídica de medida cautelar. Pode o sentenciado não praticar nenhuma conduta criminosa ali durante a sentença, mas que já tem o seu passado lá, já tem o seu egresso ali, o seu passado bem criminoso, com bastante a ficha corrida. E nós vamos ver também durante o decorrer aqui da nossa aulinha aqui. Agora, tem os doutrinadores, tem umas críticas aqui que não são muito condutentes em relação ao RDD. Ele fala que afronta demais o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana está lá previsto no nosso artigo 1º da Constituição Federal, né? Dá uma olhadinha aqui, artigo 1º da Constituição Federal, que é justamente lá no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3, tá? Lá fala sobre a questão dos princípios fundamentais constitucionais, que é a questão lá da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá? E, então, seguindo aqui, ele também, os doutrinadores falam que o RDD afronta o princípio da humanidade das penas, aquela questão lá que está prevista lá no artigo 5º, vamos ver aqui, artigo 5º da Constituição Federal, né? Inciso 47 da Constituição Federal, tá?
88, da Constituição Federal de 88, que fala lá a respeito lá de que não poderá haver pena de morte, pena de banimento, penas cruéis, né? Não pode existir. Eles falam que o RDD é uma pena cruel. E não é bem assim. Vamos observando ponto a ponto e verificando que não há inconstitucionalidade nenhuma em relação ao RDD. E seguindo aqui, eles falam também que há um afronto lá, também previsto no artigo 5º, lá, o artigo 5º, nossos direitos e garantias individuais e coletivos, né? Tanto para nacionais, não fala de estrangeiro em termo lá, mas também os estrangeiros. Lá no artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, fala que ninguém poderá ser submetido a tratamento, ninguém poderá ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Tá? Mas aqui vamos verificar que, lógico, se dentro do RDD e houver lá, por exemplo, nós vamos ver questão de celas isoladas, e houver ali insalubridade na cela, houver a questão de celas escuras, aí sim, aí estamos afrontando a questão do princípio de desumano e degradante. Então, para frente aqui, vamos agora sim falar e observarmos lá as mudanças que ocorreram na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, houve modificação aí pelo pacote anticrime. Basicamente, aqui, o caput do artigo 52, nós estamos aqui falando da LEP, né? Da LEP, a Lei 7.210 de 84, nós estamos falando da LEP, né? Que é a Lei de Execução Penais, ou Lei de Execução Penal. Aqui houve uma modificação, só a introdução aqui dessa palavra, nacional e estrangeiro, nesse artigo aqui. Mas vamos verificar aqui, ó, que ele fala que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, E para que ele ocorra, que ele vá para o regime de disciplinar diferenciado, tem que essa falta grave, tem que ser essa prática dolosa, criminosa, ela tem que ser somada, tem que causar uma subversão da ordem ou disciplina interna. Não basta somente a prática dolosa de algum crime e não ocorrer essa subversão dentro do estabelecimento prisional. Tá? Deve haver, um somatório de coisas aqui, para que haja o chamado RDD. E como é que dá essa situação de início aqui? O RDD ele é a requerimento do diretor prisional, do diretor do estabelecimento prisional, ele faz um requerimento circunstanciado que ocorreu essa prática delituosa e que causou uma subversão, ele faz essa questão, encaminha ao juiz de execução penal e o juiz de execução penal, que vai decidir se o sentenciado, o executado, irá cumprir ali o chamado RDD. Tá? Vamos seguir aqui, dizendo que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasionar subvenção da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso. Pode ser preso provisório, aquele lá que está cumprindo pena privativa, né? Preso provisório, no caso lá, e o condenado, né? O nacional ou estrangeiro, tá bom? Sem prejuízo da sanção penal, lógico, se ele cometeu um crime, irá também ocorrer a sanção penal. E irá sendo cumprido ali o regime disciplinar. E aí nós vamos ver as chamadas características que são envoltas aqui do RDD, tá bom? Aqui eu estava falando de prisão provisória lá, prisão preventiva. Tá? Seguindo, então, aqui, tem como a primeira característica aqui, e que houve modificação aí pelo pacote anticrime. Antes, aqui, essa duração máxima era de 360 dias. Antes era de 360 dias. Então, a duração máxima do RDD com o pacote anticrime, a duração máxima é de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui, não mais é de 360 dias, e sim 2 anos. E aqui que nós havíamos até falado, lógico, o recolhimento será em cela individual, mas temos que observar que não pode ocorrer aqui
as chamadas celas escuras, insalubres, né? Insalubres, ou até mesmo sem ventilação, que não tem um espaço físico X para tal, para movimentação, né? O camarada dorme em pé ali, de repente, não, tem que ter pelo menos as questões ali que não cause atos vexatórios ou psicológicos, ou psiquiátricos ali, psíquicos, né? Ao preso. Tá bom? Então, seguindo aqui, fala o inciso 3, que as visitas são quinzenais. São quinzenais, agora são quinzenais. Antes, porém, as visitas eram semanais. As visitas eram semanais. Tá? E eram de duas pessoas. Incluía até criança. Criança também era incluído, não entrava nesse cômputo de duas pessoas. Sendo que agora as visitas não são mais semanais e não inclui criança. Então, as visitas são quinzenais, 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objeto, por pessoa da família. Se não for da família, né, em caso de terceiro, deve ocorrer uma autorização judicial. E essa visita terá duração de 2 horas. Então, quem estiver no RDD não vai ter aquela visita lá de levar o bolo, levar a maçã, levar qualquer outra coisa para o preso. Não vai, por causa da questão do impedimento do contato físico e de passagem de objetos, tá bom? É tudo aqui previsto agora aqui. Então, não são mais semanais e também não tem crianças, Então, seguindo aqui, o inciso 3, aqui ainda estamos falando ainda do artigo 52, que fala da sanção, né? Sanção disciplinar, né? Ele realizou uma situação disciplinar. Eita, disciplinar. Vai apagar aqui. Vamos embora, senão vamos para frente. Tem muita coisa aqui. Sanção disciplinar. Agora está. Sanção disciplinar. Então, aqui a questão de sanção disciplinar diz o inciso 4 que haverá aqui, né, banho de sol, permanece. Antigamente ele tinha também o banho de sol. O preso era também 2 horas de banho de sol lá, para não ver o sol nascer quadrado, né? Tinha 2 horas de banho de sol. Sendo que agora aqui a particularidade é essa aqui, ó. É o grupo somente de 4 presos, não pode ter mais do que 4 presos tomando um banho de sol ao mesmo tempo. Tá? E desde que não haja contato com presos do mesmo grupo. Aqui eu até diria também grupos rivais, lógico, rivais. Se vai botar grupos rivais junto, pode ocorrer uma situação aí desastrosa dentro e ocasionando ali mais sim uma subversão da ordem disciplinar. E aqui o inciso 5º fala que as entrevistas, né, serão monitoradas, exceto, lógico, do defensor, a questão lá da OAB, né, a questão da OAB, as prerrogativas do advogado. O advogado não vai ficar ali, questão de ética profissional e tal, e tendo essa visita monitorada, não é o caso. E também questão lá do impedimento de contato físico com o preso e de não passar objetos, a mesma situação lá daquela visita dos familiares. Sendo que pode ocorrer a requerimento do defensor, do advogado, ele pode requerer e, com expressa autorização, realizar a passagem de algum objeto para o preso, ou até assinar documentos, essas coisas que nós observamos dentro do sistema carcerário. E aqui existe a fiscalização de correspondência. Aqui, a questão da correspondência, ela é amparada lá, novamente, lá pelo artigo 5º, né, da nossos direitos individuais e coletivos, né, direitos de deveres, né? O artigo 5º, lá no inciso 12 agora, nós estamos falando no inciso 12, e fala da inviolabilidade das correspondências, né, e das comunicações telegráficas. Tá? Aqui, nesse caso, não é considerado a questão lá, não é inviolado nesse sentido aqui, já que ele conta-se num RDD. Tá? Seguindo, então, vamos ver aqui para fecharmos os incisos e fecharmos essa aula aqui no que tange ao que nós falamos em relação
ao sofrimento de sanção disciplinar, tá bom? Sanção disciplinar. E aqui, para fecharmos, temos aqui o inciso 7, que fala em que a participação em audiências judiciais, preferencialmente, ocorrerá por videoconferência, Então, temos que aproveitar essa tecnologia e garantindo também que a participação do defensor do mesmo, o defensor do preso, né, no caso, no mesmo ambiente do preso. Aqui, às vezes, não ocorrerá essa situação. Tendo em vista, por exemplo, o preso, nós vamos ver lá na frente, o preso pode estar num presídio federal, lá em outro estado, lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, que na sombra faz 40 graus, lá em Mossoró. E o defensor não tem como estar lá nessa audiência, tendo em vista muito longe, muito distante. Tá? Então, nesse caso aqui, o STF e a jurisprudência para isso, dizendo que não há problema nenhum. A questão de estar presente numa sala virtual é estar presente. Tanto é que o STF, há pouco tempo, até semana passada, ele julgou um caso de estupro de vulnerável através computador, questão virtual, que o agressor afrontava as vítimas as vítimas eram vulneráveis, afrontava e tinha aquele poder tão forte ali, através do computador, que se tornava presente, tá bom? Então, aqui nesse caso, levando em consideração tudo isso, não precisa necessariamente o defensor estar presente na mesma sala do sentenciado, do executado. Então, essa é praticamente a situação que nós vimos aqui, no que tange a natureza jurídica, né, em relação à sanção disciplinar, e no próximo bloco nós vamos ver a natureza jurídica em relação à medida cautelar, que não há a necessidade, independe que o preso ele tenha cometido falta grave, cometido algum crime, tá? Nós vamos observar tudo isso aí lá na frente. Então, fique conosco aí, até o próximo encontro, não nos abandone, fique aqui para a gente aqui seguirmos em frente. Tranquilo? Até o próximo encontro. Felicidade a todos e a todas.